Tu olhas para o Levanta-te e ri como um programa de comédia ou de stand-up em específico? Stand-up é comédia, mas Sim, a maior parte das mas pessoas a comédia que vão lá pode ser abrangente. Eu posso meter mímica, posso Sim, não, mas meter é rábulas. stand-up. Estás errado. Tivemos comediantes internacionais. Sim, sim. Números de palhaços. Temos de ouro. coisas assim. Sim, tínhamos tudo. Parecia quase o Circo de Monte Carlo, o Levanta-te e ri, que tínhamos grandes números de humor. Eu sou o pai destas merdas. Eu Não. vi nascer o bicho. Estás errado. Não, mas eu estou a dizer, Isto começa eu com agora comédia, nós temos vendo. gajos a fazer cenas em camas elásticas. Ele é um dos artistas mais inovadores do mundo. Seja se fez convosco o verdadeiro homem. Desenho animado, Sylvester the Jester! Um dos maiores comediantes do Brasil. Eu sou fã dele. Senhoras e senhores, uma grande salva de palmas para Tom Cavalcante! Eric Bo! Otto Wesley! Les Acrostichas! Vamos a apresentar uma interpretação acrobática de uma obra original do grande, do maior Wolfgang Amadeus Mozart. Oh, it's great to be here. I think I see my dream girl. Tínhamos muita variedade e coisas muito giras, pá. Era aberto a todos. Nós afunilámos mais para o assim. stand-up. Claro. O Escola Mol também era na altura um fenómeno, não é? E a gente vai e faz um número absolutamente maluco, idiota, não é? Boa noite, Mirandela! Vocês serem os maiores! Jolly! És o cão da malta! Malta, malta! Anda cá, Jolly! E o Jorge Marex Duarte, que era o produtor, o dono da SP, e viu aquilo e disse: epá, isto está no limiar daquilo que eu nunca mais quero no meu programa. Quando aparecia coisas novas, interessantes, eu ficava um bocadinho aflito no sentido, eu já não sei se o outro resulta, quanto mais este. Não é? Há espalhanços absolutamente colossais no Levanta-te e ri. E hoje em dia são comediantes de primeiríssima linha. Salvador Martinha? Por exemplo, o Salvador Martinha é um caso desses. Sim. Nunca encontrei o teu vídeo no Levanta-te e ri. Ainda bem, deixa estar. Mas está na Eu tenho net. sempre pânico quando há Existe? repetições. Não existe, não existe. Não existe. Não existe. Se eu encontrasse. Pá, podemos fazer um dia um react. Posso fazer com os primos um react. Isso era bom. Hoje em dia já não tenho essa vergonha. Era só um gajo completamente verde. Imagina, na terceira atuação da minha vida, eu estou em direto para meio milhão de pessoas. Isto só é em Portugal. Isto é um país de loucos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem, eu tenho um sonho. O meu sonho é ser para alguns momentos Luís Figo. Portanto, eu vou pedir para aquecermos esta sala, porque vem Luís Figo. Você quer esta sala em delírio. Senhoras e senhores, com vocês, Luís Figo! Podes pôr, até podemos mostrar isso. Não digas a Helena Oliveira para repetir isso na SIC. Não digo. E a verdade é que ele depois torna-se um caso sério da comédia. O próprio Hugo Sousa, daquele grupo do Norte, não era aquele que me parecia mais forte. E realmente há piadas para que eu dizia, como é que eu tive coragem de dizer isto? Mas naquela altura até passavam. A exigência não era assim tão grande, não existia o YouTube. Pá, e hoje em dia adoro. Fascina-me um bocado essa ideia de conseguir ver como é que eram os bons comediantes agora, há 20 anos, quando estava a começar. Imagina, o Bruno e o Ricardo estavam logo no outro patamar. As atuações do Ricardo no Levanta-te e ri são todas boas. Eu lembro-me da Gillette ter uma lâmina. Uma lâmina, bastava uma lâmina. Cortava o pelo. Uma lâmina cortava o pelo. Depois apareceu uma Gillette com duas lâminas. A primeira levanta o pelo e a segunda é que corta o pelo. E agora já há uma Gillette com 3 lâminas. A primeira levanta o pelo, a segunda corta o pelo. E quando o pelo julga que já não há perigo, vem a terceira e ainda lhe dá mais um golpe. E eu estou preocupado por isto. Porque é evidente que a barba está a ver os anúncios. E os pelos conversam. Quer dizer, os pelos não são parvos. Ouve lá, viste aquilo? Parece que a primeira só levanta e a segunda... E os pelos agarram-se mais à cara. E baixam-se quando a lâmina passa. E por isso o futuro é a Gillette 257. Com 257 lâminas. A primeira atrai o pelo para um beco escuro. A segunda conta uma andota ao pelo. Na primeira emissão a que eu fui, acho eu, era o Zé Diogo, o Fernando Rocha, claro, João Didelé, se não me engano. Bem possível. João Didelé, que no outro dia vi numa série da Amazon, em que ele é um bandido no Jack Ryan. É verdade. Agora vê bem a diferença das nossas carreiras. Começámos ali no mesmo sítio. João Didelé é uma estrela internacional.
Eu continuo a ser este borra-botas, enfim. Mas eras muito tímido nas tuas atuações. Pá, tenho a boca tão seca, pá, era a coisa que mais me impressionava era, pá, desta vez não vai falhar, eu não tenho a boca seca, não sei o quê. 2 minutos daquilo já está. Agora, embirrar a sério. Eu embirro muito com a ciência. Os cientistas andam doidos com isto da clonagem. Agarram numa ovelha, fazem outra ovelha. Em impressão minha, os carneiros andam a fazer isto há séculos. Agarram numa ovelha, normalmente por trás, e fazem outra ovelha. Cientistas andam a tirar cursos superiores complicadíssimos para depois andarem a fazer a mesma coisa que carneiros que nem sequer têm a 4ª classe. Lembro-me de ser uma espécie de início de tudo, de ser de uma nova vertente da comédia. Sim, de todos nós estarmos ali a perceber, espera aí, isto, será que eu consigo, será que isto vai ser a minha vida agora? De convidados internacionais a projetos bizarros dos grandes comediantes que subiram a pique aos que tiveram de dar 2 passos atrás. Todos passaram pelo palco do Levanta-te e Ri, todos tiveram as mesmas dúvidas, todos ficaram com a boca seca. Levanta-te e ri. SIC apresenta Levanta-te e ri, com Marco Horácio. O Humor à Primeira Vista vai, em 2 episódios, revisitar o formato e contar as histórias que ninguém conhece. Eu sou o Gustavo Carvalho e este é o podcast Humor à Primeira Vista, especial 20 anos do Levanta-te e Ri, parte 2. Sejam bem-vindos a mais um Levanta-te e Ri, hoje direto da Covilhã! Muito obrigado. Humor à primeira vista. Após uma fase em que era gravado em estúdio num ambiente simulado de comedy club, o Levanta-te e Ri passa para o Teatro Vilaré, em Lisboa, e pouco depois começa a percorrer os teatros de todo o país. No início, a maior dificuldade foi encontrar comediantes e várias experiências foram feitas. O Levanta-te e Ri é o primeiro programa de uma especialidade que não havia. Muito bons atores de comédia que nunca mais experimentaram o stand-up comedy. Sim, foram lá e depois... O nosso próximo convidado, que é o César Mourão. É a primeira mulher no Levanta-te e Ri. Carla Andrino. Vitor Espadinha. Manuel Marques. António Melo. E Tom Lourenço. Ele é conhecido de toda a gente do grande público. É um grande ator, é um grande amigo. É um dos meus mestres, ele deve muita coisa, já trabalhei várias vezes com ele. É uma pessoa que está no meu coração. Uma grande salva de palmas para o Sr. António Feio! O Carlos Barreto conta que numa ocasião o António Feio foi ao Levanta-te e Ri. Na altura o António tinha 35 anos de carreira e secou-lhe a boca em palco. Sendo quem era na altura, é uma coisa extremamente curiosa. Como é que acontece isto ao António? O próprio estava muito nervoso. Estava. Eu escrevi o texto dele. O gajo não estava nada à vontade com aquilo, mas experimentou. Também tinha esse lado maluco, não é? De não se deixar ficar. Obrigado. Boa noite, Covilhã! É um prazer. É, grande maluco. Era muito carismático, percebes? E isso é que fez ele ficar ali com uma postura de rocha, mas se fosse outro, se calhar desmaiava. Havia muitos que desistiam, diziam que iam e depois desistiam. Atores? Havia. Eu sou ator há 30 e tal anos, portanto só me faltam cerca de 150 anos para ter uma carreira como a do Rui de Carvalho. Uma das pessoas do elenco era o Miguel Sete Destaque, que é variados cornos, não sei se tens noção disso. Olá, mas eu morava em frente aos bombeiros, gostava de ter uma profissão como a deles, uma profissão de risco. Então fui pedir emprego numa fábrica de fazer geográficas. Continuavam numa corrida doida à procura de novos talentos. O diretor artístico já era o Carlos Barreto. E ele ainda não me conhecia muito bem, mas eu disse-lhe, eu tenho um amigo, vou-te mandar um vídeo dele, tens que ver o vídeo e depois falamos. Todos os dias me ligava, olha, já enviaste. Vou ao CTT, numa embalagem enorme, a mandar um vídeo. Eu disse, olha, Barreto, já chegou. Opa, a cara do Barreto, quando ele foi buscar e abriu aquele pacote, aquela embalagem enorme.
era um leitor de vídeo de cassete ainda. E ele ficou sem palavras, nem sabia se me havia de insultar. Ainda por cima tinha mandado um recado em papel ao lado com umas piadolas. Eu tenho outros vídeos, não sou bem iguais a estes e tal. Se quiseres, eu tenho outros amigos com outros vídeos. Viajei um bocadinho à procura de pessoas completamente incógnitas, eles não sabiam quem eu era. Eu achava que se eles tinham algum mérito no final do espetáculo, apresentavam-me, dizia quem eu era. O diretor artístico, Carlos Barreto, é o temido responsável por trabalhar a performance com cada um dos humoristas, como explica a Beatriz Gosta. Agora está um bocadinho mais macio com a idade e tal, então ele tinha fama de assustar os humoristas. Tu mandas o texto e depois tu tens aquele ensaio humilhação, não é? Que ninguém se ri, são 2, 3 pessoas e ele está a contabilizar o tempo. E depois ele vem ter contigo ao camarim e aí ele arrasa contigo, dá-te uma chega, dá-te umas dicas. Não se percebeu bem, sou um homem casado. Ou seja, tu não fizeste a ponte, não deste a pausa para sou um homem casado. Sim, se foi em passando, não tens qualquer ênfase e importância ao casamento. Eu lhes digo a todos eles, há 19 anos, que o público que eles têm à frente deles é o oxigênio deles, mais nada. Eles têm que estar a trabalhar para as câmaras, eles não podem esquecer que isto é um programa de televisão. Nunca meto uma voz pessoal em nada, rigorosamente em nada. Tenho uma capacidade muito grande de analisar as coisas do lado do espectador. Antes de Carlos Barreto assumir estas funções, era Jorge Queiroga o responsável. Na verdade, andei à procura das pessoas, quem é que poderia ser. Como é que faz essa pesquisa na altura? Nem sei muito bem, era boca a boca. Eu sabia que havia alguém no Algarve que fazia umas coisas nos bares e tal, tentava ver uns vídeos ou falar com ele, era o Nilton. Eu sabia que havia um fulano que tinha umas coisas muito engraçadas, tinha um número que se chamava A Tourada, depois não tinha um vídeo, conseguiu-me mandar um vídeo dele próprio a fazer, era o Aldo Lima. Não te posso dizer que havia um roadbook para descobrir ou para encontrar estas pessoas, não havia de facto. Tenho um primo, tem um tesouro, uma famela, Toy Shibata. Já falei com muitos humoristas, acho que o Serafim dizia que... O Serafim, o alentejano, não é? Exatamente. O contador de histórias. Eu adorava o Serafim, que era outro género de coisa. Que ele convidou a ir assistir ao vivo a uma atuação dele, foi isso? Lembra-se dessa... Já me lembro. Éramos tão poucos que eles andavam mesmo à caça de pessoas no país. A partir dos 5 anos, quem não coçasse os tomates não era homem. E uma vez há um programa que houve um problema qualquer em direto e eu já estava nos 10 minutos e manda um sinal em tele.p para eu continuar mais. E eu começo a continuar, eu já ia quase em 20 minutos e eu já me estava a dar sinal, chega, não é tanto tempo. Só que como eu tinha construído uma narrativa, depois para terminar não arranjava maneira de terminar. Eu sei que terminei e a seguir veio um comediante na altura, que é ator, o Ricardo Pérez, dos Comédia à la carte. Eu não aguento mais essa situação, Eu tinha 6, 10 minutos, o homem falava a fugir, não se percebia nada, porque ele e o desgraçado, depois eu é que teve menos tempo. Então parecia um relato da bola mesmo. Construíram um presépio na casinha dela, uma família pobre, pouco tinha para comer, e era o presépio na noite de Natal consolava. Lá estava. Lembro muito bem da primeira, a primeira do presépio. Eu estava muito nervoso, era a primeira vez que ia à televisão, mas resultou muito, muito bem. E ainda hoje, 20 anos depois, ainda há pessoas que me abordam, que é Maria, põe-te bem. Maria, põe-te bem, faz favor. Põe-te bem que está toda a gente a olhar isto é noite de Natal. Põe-te bem, se faz favor que levei um rei mago descarregado de prendas para o almoço. Está na vez que esta merda do presépio está dinheiro em todo o mundo. Não me molhas. E a vaca? Ai, deixa que me traga o boi. E a ovelha, mé. E Jesus, mé, merda! Tenho aqui o cu de massa assado, alguém que me compre um pacote de descartáveis. Eu não estou bem. E ao fim de muito pouco tempo, não te posso precisar se foi 2, 3, 4 emissões, eu cheguei à conclusão que não valia a pena gastar dinheiro com figuração, porque eu tinha à porta do estúdio dezenas de pessoas a quererem vir assistir. Então nós passámos a integrar as pessoas que lá iam, eram elas próprias que assistiam, e aquilo ganhou também outra energia, porque as pessoas que iam não eram figurantes contratados, eram pessoas que queriam mesmo e achavam piada aquilo, claro. Iam mesmo com o propósito de usufruir do espetáculo.
primeira memória que tenho são as viagens. Foi a primeira viagem que fizemos de carro para o Levanta-te e Ri, que foi uma aventura. Vir de Setúbal com carta para aí há meses, não é? E conduzir para o Passo de Arcos, sem GPS, sem telemóveis, sem nada. Quem é que ia a conduzir? Eu. Ele é mais velho, portanto ele já tinha carta. Sim. E era o... Eu levava as crianças todas comigo. Era mais ou menos isso. Para o Mauro Paulino e o Humberto Trindade, na altura colegas de turma, não chegava a ficar a assistir em casa. E a memória que eu tenho é precisamente dizer, e visto o último, a dizer aquelas asneiras todas e a comentarmos. E depois era giro que nós tentávamos repetir as piadas, quem é que se lembrava mais, porque depois havia sempre aqueles colegas mais reservados, que não viam o programa e nós tentávamos brilhar com aquelas piadas. Os reis do recreio. Sim, quase. Dedicar a minha atuação à minha avó, que soube agora que infelizmente não está entre nós, portanto... Nos intervalos das aulas acontecia muito, cada um referia uma parte específica que gostou mais, ou seja, mesmo às vezes não havia uma coisa, às vezes havia aqueles beats que eram mais unânimes, mas depois a malta acabava sempre por andar com isso durante, sei lá, semanas e sabermos os textos de cor e essas coisas todas. Do outro lado da televisão, vários jovens assistiam ao programa. Alguns tornaram-se humoristas e hoje atuam no Levanta-te e Ri, como é o caso do Carlos Vidal. Portanto, agora ver-me ali inserido no meio desta panóplia de artistas e de excelentes colegas é incrível. Acho que é um orgulho gigante. Está entre nós, não conseguiu o bilhete que isto esgotou. Eu disse assim, E do Daniel Carapeto. Via mesmo religiosamente, tipo a minha mãe, sei lá, queria que eu mandava-me para a cama, se ele dava tarde, e no dia a seguir eu ia à escola e tal, e eu era tipo, fingia que estava a dormir, mas sempre ali acordado, e quando chegava a hora, ligava aquele surra, pá, e via os episódios todos. Tipo, não, mas via todos, é tipo, imagina, não fui apanhado uma vez, mas é que não fui apanhado uma vez. Eu sou o que era stand-up com o Levanta-te e Ri. Quando acaba o Levanta-te e Ri, para mim era quase como se o stand-up tivesse morrido. Porque há ali um período de anos em que, sei lá, não há, estás a ver? E do Dário Guerreiro. Quando eles começaram a fazer os auditórios, dos primeiros que eles fizeram foi lá em baixo no Auditório Municipal de Portimão, que hoje está em estado de devoluto. Está completamente a cair podre, mas eu lembro-me de ir lá ver aquilo com... Ainda tenho o bilhete. Ainda tenho o bilhete num dossiê, ainda tenho o bilhetezinho. Fui ver duas vezes, fui ver no Auditório de Portimão e depois ainda fui ver no outro no Auditório de Lagoa, mas vi aquilo com uma certa admiração e uma certa distância de um miúdo provinciano, né? Não havia qualquer tipo de relação entre aquilo que eu estava a ver e imaginar que um dia pudesse estar naquele lugar, como é óbvio. E do Guilherme Duarte. Na faculdade era tema de conversa? Sim, eu não conversava com muitas pessoas na faculdade, não ia lá muitas vezes, mas com as pessoas que falava assim, era tema de conversa, mas depois com o meu grupo de amigos já vinha de trás, era recorrente falarmos disso, e pá, viste aquilo, viste? Como é que foi essa experiência? Foi terrível, a primeira. Estou em palco, estou a atuar, estou mais ou menos a meio da minha atuação, ia fazer para aí 12, vou para aí nos 6 minutos, estava a correr muito bem, e estava-me a dar gozo, estava a conseguir descontrair, e depois olho para o teleponto, de repente ouço alguém a bater assim de lado, a dizer sai de palco, e lá em letras maiúsculas e pontos de exclamação, sai de palco, e eu tipo, tiveram que ir para um intervalo forçado, porque a TV também tinha ido e não sei o quê. Acho que foi a única vez em contexto de trabalho em que eu me passei completamente. Mandei toda a gente para o caralho, basicamente. E disse que era uma falta de respeito e que não era assim que se tratava às pessoas, porque eu estou ali, tipo, é importante para mim estar ali, é um marco na carreira e eu levo aquilo a sério, não é para agora, tipo, pá, cortas o beat a meio e vamos para o intervalo e o gajo está ali em palco que se foda. Epá, o Rocha está lá, está fora, calma, és novo, tens sangue na guerra, mas tens que ter calma e não sei o quê, não sei o que mais. Por exemplo, isto também aconteceu a outras pessoas, é normal, e pá, se é normal não devia ser. O Daniel Oliveira ligou-me depois no dia a seguir, a passar 2 dias, a pedir desculpa e que não era falta de respeito pelos humoristas, mas que era mesmo assim, mas pronto, que alguém devia ter avisado, e eu não o conhecia, ele ligou-me e foi porreiro, foi atencioso da parte dele, e pronto, depois convidaram-me para ir lá outra vez, em que não me cortaram nada do texto e eu disse as cenas que da outra vez tinham dito que eu não podia dizer. Trataram-me. Faça favor o que quiser. Não é que este gajo deve ser perigoso. Este gajo deve ser perigoso. Ainda para mais nada. Esquece. Portanto, isto é o que um ator faz quando se esquece do texto. Portanto, inventa qualquer coisa e agora agradeci que aplaudissem só para me lembrar.
Obrigado, já me lembrei. Imagina, com muita resistência da produção na altura da SP, o Bruno Nogueira foi ao Levanta-te e Ri, porque não queriam o Bruno Nogueira no Levanta-te e Ri. Porquê? Porque eles foram vê-lo no teatro e acharam-no demasiado agressivo. E eu que trabalhava com o Bruno na altura, fazemos as manobras de diversão, e eu lembro de ter dito, pá, vocês não percebem nada disto, desculpem lá dizermos, eu posto-vos o meu ordenado, que ele se vier cá, rebenta com isto tudo. E está aqui um fenómeno, de certeza absoluta. E ele foi. Pronto. E é brilhante. E depois, quando ele fez o Senhor do Bolo, então aí, se havia dúvidas em relação ao Bruno. Esse é um dos momentos mais icónicos do Levanta-te e Ri. É. Estamos aqui no aniversário da SIC. SIC, que em inglês quer dizer doente, o que tem tudo a ver com este programa, já com as audiências que nós temos. Sempre vamos para o ar, há muita gente das outras televisões que fica doente. Eu gostava de convidar o Dr. Francisco Pinto Bastos a dizer umas palavras. Se fosse possível, eu gostava. Eu acho que estamos todos de parabéns, não somos só nós aqui no palco, nem os que trabalham na SIC, é todo o povo português, primeiro porque tem a SIC e depois porque está com a SIC. E agora vou apagar este bolo. E vamos cantar os parabéns! Em homenagem à nossa querida SIC. 1, 2, 3... Depois eu lá me acalmei, eu pensei de mim para mim, pá, Bruno, tu tens de te acalmar, e pensei das duas, uma, ou vou para o Coliseu ou vou andar na IC19, e decidi, então vou para o Coliseu, pelo menos de lá sempre é menos aborrecido e mais seguro. Se bem que me enganei que estás um bocadinho aborrecido, isto até agora. Se bem que eu vi um senhor, aquele do bolo, aquele senhor Pinto Bolo, como é que ele se chama? Esse tinha um texto giro, eu gostei. Percebeu-se que, pá, Bruno, a tua carreira a partir deste momento mudou? Não, havia pessoas que diziam, estás feito, tu nunca mais fazes nada na vida. Ah, é? Havia. Eu na altura quando vi aquilo disse, pá, és o maior. Não se vai falar de outra coisa durante meses. E eu creio que ele deve ter me disse uma coisa qualquer do género, achas? Eu acho que me fodi todo. Que? Que me fodi todo. Então o próprio Bruno estava com... Sim, estava um bocado a pensar na consequência do que fez. Torna-se na altura uma coisa viral. ainda não havia bem o conceito de viral, mas aquilo é uma das primeiras coisas altamente virais, porque era o Senhor do Bolo. Lembro de lhe perguntar no final, nos camarins, se ele tinha noção do que tinha acontecido. E ele estava a dizer que não, a rir-se, claro. Eu acho que lhe disse qualquer coisa como tu hoje tornaste uma estrela inesquecível, ou qualquer coisa assim de género deste país. Foi espetacular. Nem fiquei a ideia, não fiquei a perceber se aquilo já estava previsto ou se ele mandou a piada, viu que a malta riu e depois foi ele próprio, de iniciativa dele, fazendo o callback. Eu nunca o ouvi falar sobre isso. E aquilo estava programado ou não? Não estava. Aconteceu no momento? Não. Havia aqui uma questão que era como tratar o Dr. Pinto Bastos. E ele teve essa solução que foi fantástica. Pronto. Mas nasceu para lá do ensaio. Ou seja, fizemos um ensaio e a coisa não funcionava muito bem e o Bruno teve essa solução que foi absolutamente arrebentou com a casa. De certa altura até lhe disse, Herman, eu quando tinha a tua idade também passei por isso, agora tu olhas para mim e ninguém diria. E ele virou-se para mim e perguntou, Bruno, mas achas que eu vou conseguir ser como o Senhor do Bolo? O que o Bruno faz é brilhante, é arriscado, é ousado. Eu acho que ele está ali sempre no limite dos limites. Acho que ele é dos poucos humoristas em Portugal que tem autorização para passar os limites. Tem que ser um passo de cada vez, não é logo começar por baixo e depois é logo o Senhor do Bolo. E depois eu até por acaso encontrei o Dr. Manuel da Fonseca, diretor de programas da SIC, e disse, Manu, Mimi, Nequinhas. Eu trato-o por Nequinhas e disse... Como é que o Dr. Pinto Balsemão reage a esse momento? Eu acho que reagiu muito bem. Não só na altura, ou seja, depois. Na altura e depois, Sim, a posteriori, nunca mais se esqueceu. Portanto, isso é uma coisa. De vez em quando almoçamos, ainda referimos às vezes e, portanto, é verdade. Eu disse-lhe, ele tem umas piadas giras, ainda por cima canta, o que é que tu queres mais? E ele, só se ele pintar o cabelo, pronto.
Tentavam puxar o Herman, tentaram convencê-lo. Não, assim, o Herman deu à SIC tudo o que podia dar. Foi sempre muito dedicado. Ele teve sempre uma relação de grande admiração por aquele grupo de juvenil do Levanta-te e Ri, mas havia uma distância. Ele tinha um modelo, e eu acho que essa distância foi boa porque protegeu também o Levanta-te e Ri. O Levanta-te e Ri tinha de ser genuíno e conquistou o direito a ser genuíno, e é esse ponto que eu acho que é muito importante. Tenho uma história, a mim, pessoalmente, mudou muito a minha forma também de estar na comédia e no programa, que é, que se quiseres pôr um pianinho da Júlia, como costumo dizer, podes pôr. Foi quando nós fizemos o Teatro Circo em Braga, com 1400 pessoas. Quero ouvir! Braga! Braga! No final ficávamos lá sempre em palco para dar autógrafos às pessoas e fotografias, e fosse o que fosse. Estava a dar autógrafos, não sei o quê, e de repente tenho um casal que vem ter comigo e disse: está ali o meu irmão que estava muito que desse um autógrafo, está ali daquele lado, se pudesses vir ter connosco, não sei, claro que sim, vou só acabar aqui e já vou. E quando eu deixo do palco e vou para a fila, o rapaz estava em cadeira de rodas, e eu nunca mais esqueci o olhar dele. Eu quando olhei para ele, olhou para mim, os olhos dele brilharam de uma forma que eu nunca tinha visto ninguém olhar assim para mim, de felicidade, e tão contente e tão excitado de me ver e estar ali comigo. Para mim foi um dos momentos mais marcantes. Eu posso dizer que primeiro vi os olhos dele e depois é que vi a condição dele, o que ainda veio potenciar mais o que mudou dentro de mim nesse dia. E foi nesse dia que eu percebi que aquilo que nós fazemos, por mais que seja humor, é importante. E se for importante só para uma pessoa, se eu conseguir provocar aquele olhar, aquele brilho numa pessoa que esteja no público, já valeu a pena todo o percurso que eu fiz até agora. Está a ganho sempre. Cada espetáculo que eu faça, cada programa que eu faça, está a ganho. Miradela! Miradela! Memorável. Memorável foi Levanta-te e Ri de Mirandela, ao ar livre, 4.000 pessoas. Ao ar livre, ok. Foi o recorde do Levanta-te e Ri naquele tempo. Depois foi quebrado, e aqui tenho orgulho de dizer que foi o Levanta-te e Ri no multiusos de Gondomar, que foi na minha terra, quase 6.000 pessoas. E este é o recorde neste momento. Estamos a falar à 1 da manhã termos 1 milhão de pessoas a ver-nos, o que era uma coisa notável. Sem pescoço, alé. Está aqui. E eu, quando fiz os primeiros episódios, depois saí um dia à noite e encontrei, vou dizer o nome dele, que não há problema nenhum, ele sabe perfeitamente esta história, que é o Pedro Tochas. Por acaso vi aquilo e tal, achei aquilo, está giro, não sei, mas tu parece que não tens pescoço. E eu achei aquilo tão engraçado, ele ter-me dito que eu não tinha pescoço, que eu comecei a usar isso. Não sei quantos programas é que fiz, talvez só 2 ou 3 fui jantar com as pessoas. Eu nunca vou jantar quando tenho programa, e toda a gente já gozavam comigo por causa disso, e hoje em dia também gozam. Hoje em dia ainda sim, às vezes ainda acontece. Já vou mais vezes. Há um dia que fomos a um restaurante e uma das pessoas do elenco era o Miguel Sete Estaque. A comida veio para a mesa, que eram umas cenas, umas terrinas assim com salada. Há muita salada, havia à disposição. E o prato nunca mais vinha, e nós começamos a entrar em stress. O prato não vem, não vamos ter tempo para jantar. A comida ou queimou e eles tiveram que fazer outra. Eu não sei, houve algum azar qualquer na comida. Começou a demorar muito tempo, ao ponto das pessoas já estarem... A comida está a demorar um bocado, estamos todos com vamos ter paciência. E eu mal apanho uma salada a parar à minha frente, que dava para ir para 8, 10 pessoas, pego naquela taça de saladas, e de uma forma animalesca... Mete debaixo da mesa e começa a comer aquilo como aos cães, mano. A senhora vem e levanta a toalha e diz assim: o senhor precisa de alguma coisa? E ele só responde assim: mano, este gajo não funciona bem. A rosnar, estás a ver? Com a taça assim, quando alguém se aproximava de mim, os meus amigos, é claro, lançaram-se para o chão
agarrados à barriga a rir, a olhar para aquele episódio. Éramos todos muito novos. O Levanta-te e Ri era segunda-feira. Era giro, porque chegou ali a uma altura que nós pedíamos à produtora para marcar festas nas cidades onde nós íamos. Lembro que uma vez fomos a Vila Real, pá, tínhamos lá uma discoteca aberta para nós. E acho que até disseram no intervalo do programa: pessoal, seguir à festa e não sei o quê, porque nós queremos estar juntos. E segunda-feira é um dia que não é muito bom, está tudo fechado. Então começamos a marcar festas nossas. De facto, era um bom companheirismo, muito fruto da equipa da produção, que era genial. Lembro de um homem, o António Munhoz, já se reformou. Ele é que telefonou para ir substituir alguém ao Alcochete. Eu não tenho carta de condução. Eu lembro perfeitamente nesse programa fui devolver o Serafim a casa. Porque ele precisava de estar de manhã, terça, a trabalhar na biblioteca. E ele fez isso tudo e depois foi para Lisboa, o António Munhoz, e disse: António, durma aqui na minha casa, aqui no sofá, descansa um bocadinho. Para estar de manhã em casa. Sim. Sim. Não, depois, mas isso era uma coisa de ordem pessoal, porque fazia muita questão de pôr as minhas filhas na escola de manhã cedo. Talvez 90% das vezes vinha-me embora. O Gualdino Paredes me diz: olha, preciso que arranques com o Levanta-te e Ri em digressão. Tínhamos auditórios, enfim, 500 pessoas, 300 pessoas, ou 2.000 pessoas ou mais. Assim que dava importância ao facto de vamos ter convosco. E vocês não ficam só em casa a olhar para o ecrã. Nós vamos estar próximos e convosco. Eu é que enviava os bilhetes para o nosso contacto local, não é? E tive inúmeros casos de não chegou a 2 horas depois de: olha, Sr. António Munhoz, já não há, já foram todos, já esgotaram. Há um e-mail que eu envio para a direção no final e que, aliás, depois chegou ao Dr. Balsemão, que deu uma resposta, enfim, como só ele, nessas alturas, muito simpática e muito afetuosa, de facto tinha sido uma excelente digressão. Guardo esse e-mail. Foram 81, algumas repetidas, 81 cidades e vilas. Uma curiosidade, se me permitir. Sim, sim. Porque via o programa, a Dona Eunice Munhoz assistia ao programa. De vez em quando via. Era um pouco o interesse, o meu filho está a fazer a produção deste programa, deixa-me cá ver o programa. E comentávamos muitas vezes, e a minha mãe diz: olha, ri-me tanto ontem com isto e com aquilo e com aquilo outro e tal. Gostou sempre muito do Marco Horácio. E ela no domingo, claro, nos nossos telefonemas de fim de dia: então para onde é que vais amanhã? Só, olha, mãe, vou para aí. Obrigado. Bem-vindos ao último programa Levanta-te em direto de Sobral de Montagraço! O Levanta-te e Ri termina em 2006, numa altura em que alguns dos comediantes já não participavam. O diretor de programas era Francisco Penin. Na altura a comédia era muito em cima do Herman, porque o Herman na altura era o maior apresentador de televisão e estava na SIC, a descer de audiências todos os anos. O Malucos do Riso, grandes audiências no início, sempre a descer todos os anos. O Camilo, grandes audiências no início, sempre a descer todos os anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em 2005 toda a comédia da SIC está em declínio. O percurso das audiências do Levanta-te e Ri já está em decadência e a decisão nessa altura foi não. O que o programa entrega não paga o que ele custa, vale mais a pena apostar noutras coisas. O programa teve no ar, eu acho que foi 3 anos ou 3 anos e meio, e eu era dos que defendia que o programa devia fazer uma pausa, não devia estar sempre no ar, porque mesmo, imagina, o programa havia alturas que parava um mês e eles passavam repetições. E aquilo precisava de uma pausa e nós próprios precisávamos de nos reinventar, precisávamos sempre para respirar. Aquilo era uma loucura, aquilo era uma ansiedade. Tu estavas a sair de um programa e já sabias que passado 15 dias que ias lá voltar e tinhas que ter material sólido. Mas eu acho que devíamos ter fechado, se era para fechar, uma cena em grande, um Coliseu de Lisboa, do Porto, uma coisa qualquer. E foi assim, foi sair pela porta pequena. E eu hoje entendo porque não foi sair.
foi só ir de férias, porque depois regressámos. Mas eu acho que fica aqui, no dia em que se decidir acabar, é pá, que seja num Altice. Sabem os bons, os gajos que já pisaram o palco. E eu sei que há muitos que já foram ao Levanta-te e Ri e que agora não vão. Mas no dia que isto acontecer, é pá, relevem. É a última vez, mano. Eu estou a dar o recado a essa malta. Vocês, eu entendo, são estratégias de carreira, está tudo certo. Mas fogo, é o último, mano. Se for o último, venham todos. É pelos bons velhos tempos. É isso. Eu tenho muito amor pelo Levanta-te e Ri. Muito mesmo. Gosto muito deste programa. Não querendo ser lamechas, tudo o que começa tem um fim, não é? Portanto, isto chegou ao fim, por enquanto. Nunca se sabe. Obrigado a todos mais uma vez, obrigado a esta equipa fantástica, às pessoas que vieram ao programa e que fizeram do programa aquilo que é um êxito há 3 anos e meio. Rocha, fez alguma coisa às pessoas? Não sei. Pá, em meu nome eu não tenho muito tempo para falar, é tipo tchau, até logo, mas só quero dizer que durante estes 3 anos e meio quero agradecer a todos os humoristas que estiveram cá. Quero agradecer a este magnífico público, foram vocês que nos puseram aqui. Sem vocês não era possível. A malta lá em casa. E, muito rapidamente, durante 3 anos e meio, eu tenho a noção que, tanto eu como o programa, fomos alvo de críticas. Só que as pessoas criticam, ou esses críticos se calhar não têm a noção do calor que nós sentimos aqui. E a certeza vou-vos dar, enquanto eu conseguir pôr um sorriso na cara de um português, eu quero que os críticos se fodam. Ora, obrigado à SIC também por ter apostado neste projeto. Tem-se uma ideia muito errada, que eu não sei quem é que impôs, sobre o facto disto do humor ser um negócio concorrencial. Representou uma espécie de boom. Não queria dizer a palavra boom. Eu estive à procura de uma palavra em português, mas estou muito cansado a esta hora. E portanto vai boom. Foi um boom na comédia que beneficia toda a gente, percebes? Isso beneficia toda a gente, é ótimo. Acho eu que isso foi bom para todos. Até sempre! Muito obrigado a todos! O Levanta-te e Ri acabou, mas nós todos, vamos-lhe chamar a velha guarda. A velha guarda do stand-up não parou o seu trabalho de formiguinha de tentar cultivar a comédia e isso é um dos motivos que eu acho que todos nós devíamos colaborar todos uns com os outros. Quanto mais o público gostava de comédia, mais todos trabalhavam. Da mesma maneira que nenhum humorista da minha geração pode dizer que não tem influências do Herman, nós todos passámos pelo Herman e todos vimos coisas do Herman e trazemos qualquer coisa dele no nosso humor, toda a gente. Eu também acho que há muitos humoristas hoje em dia que trouxeram um bocadinho do ADN do Levanta-te e Ri e que fazem comédia hoje em dia. Foram um bocadinho puxados pelo programa e de querer fazer humor e que começaram a contar as anedotas na escola no dia a seguir e que de repente começaram a fazer mais do que isso e a criar ali uma vontade de fazer isto vida, de fazer do humor vida. E isso é inspirador para nós, ou seja, e é uma coisa que nós ganhamos com o tempo. O Rocha e o Horácio é sempre obrigatório dizer que foram uma peça fundamental, porque um programa para existir tens de ser bem recebido, e eles eram os pilares da casa. Eu lembro-me do primeiro dia que fui, estou a ir para o Algarve e a meio do caminho liga-me Marco Horácio, que não conhecia lado nenhum, ele é que era a estrela da televisão. Eu fui só um cromo, fui ali uma vez e liga-me para o telemóvel a meio da viagem a perguntar se eu estava bem, se a viagem estava a correr bem. Portanto, e esses são os pequenos carinhos. E o Fernando Rocha igual, pá, gente muito fixe que te recebe braços abertos e um está a fazer stand-up, o outro está meio maluquice e macacadas e tinha personagens e tinha música, mas isso não me interessava. O que me interessava é depois a tua entrega. O que é que tu vens entregar? Vens isto, pronto, porreiro. Em 2018, o programa regressa para 2 especiais a festejar os 15 anos nos Coliseus de Lisboa e Porto. Entre 2019 e 2020 são emitidos 14 episódios na SIC. Em 2023 são gravados 8 episódios disponíveis na plataforma de streaming da SIC, a Opto. De facto, o programa lançou muitas pessoas para o meio da comédia. Claro. Lançou imensas pessoas. Achas que o Levanta-te e Ri ainda consegue ter esse impacto, ainda tem esse poder hoje em dia? O impacto que causa às pessoas depende de quem convidares para meteres lá em cima daquele palco. Com certeza que se amanhã vier um convidado e que
saca ali de uma cena como a cena de anedotas que eu tive do Tibúrcio, que no dia seguinte toda a gente contava, a tourada do Aldo, que no dia seguinte... Pode acontecer ainda hoje chegar lá um puto novo e partir aquilo tudo e no dia seguinte, no emprego, olha, o bicho ontem levanta-te e ria, não bicho, e a malta vai puxar atrás. E é isto que faz com que tenha esse impacto social. Eu acho que o levanta-te e ria tem tudo. Eu vou-te dar um exemplo concreto. O Carlos Machado Vidal. Põe as coisas na net, claro. No Instagram, é tudo muito mais fácil. Mas há um respeito pelo palco do Levanta-te e Ri que é único. Teve um beat que até por acaso depois foi um bocado polémico, tinha ali qualquer coisa a ver com uma coisa que também o Bruno já tinha dito, mas independentemente disso, o beat dele e o timing que ele aplica tornam aquilo um momento altamente forte e viral que o catapultou se calhar para outro patamar. O primeiro que fiz foi na Figueira da Foz. Eu lembro-me de estar parado, tipo, a olhar para aquelas luzes que ficam sempre por trás, a dizer Levanta-te e Ri, a pensar, isto fez não sei quantos, passou por aqui tanta gente, isto fez parte do meu imaginário durante tantos anos e eu estou aqui ao lado. A história com um objeto... Já tem, não é? Exatamente. E o microfone ali. Exatamente. O peso que ir lá acarreta por causa disso tudo. Pela mística do programa, por o nervosismo que a malta ainda fica antes de entrar em palco. A malta que vai lá tem de alguma forma também demonstrar que vale a pena ir ali. Toda a malta que faz stand-up hoje em dia quer passar pelo programa. Quando não quer passar, é tão simples como não respeita as centenas de humoristas que passaram por lá. E quando digo centenas, desde António Feio, desde os Gatos Fedorento, Hermanos, toda a gente passou por lá, porque foi ali que muita gente teve espaço. Eu digo que nós não lançámos ninguém, mas demos espaço às pessoas se mostrarem. E depois houve a seleção natural do público. Achas que é mesmo uma não respeitar ou entendes como uma decisão de carreira ou outra coisa que seja? Primeiro, falar em carreira em Portugal, para mim se dá-me vontade de rir. A tua carreira, tu só sabes que tens carreira quando já estás no leito da tua morte e percebes o impacto que tiveste na vida das pessoas. Até lá, é um dia de cada vez e tens que trabalhar um dia de cada vez. Este pessoal, e há pessoal com muito talento a fazer stand-up e que não quer ir ao programa ou que acha que é bacoco ir ao programa, para mim só demonstra uma grande falta de humildade, porque estão a privar umas boas centenas de milhares de pessoas de verem o trabalho deles. Tu não deixas de ser o humorista que és porque vais ao Levanta-te e Ri. Faz pelo contrário. Mais do que não quererem ir, acho que as pessoas até se deviam oferecer para ir. As pessoas deviam querer passar por lá, só para pôr isto no currículo. Eu passei pelo programa Levanta-te e Ri, dei o meu contributo à sociedade, dei o meu contributo à comédia, dei o meu contributo ao programa que durante anos e anos mostrou o que é o stand-up, criou o público de stand-up que é hoje em dia, porque senão estas pessoas iam para as salas e as salas estavam vazias. Neste momento, em geral, nenhum humorista para fazer os seus espetáculos precisa do Levanta-te e Ri. Nenhum. Para manter a tua carreira, mas para chegares lá ou precisas do YouTube e não do Levanta-te e Ri. Mas há uma coisa que é verdade, é um estatuto, é a Champions League. O Humor à Primeira Vista está no Instagram em humoraprimeiravista.podcast com excertos em vídeo dos episódios. Eu estou em Gustavo Rito Carvalho no Instagram e no TikTok. Devido a estes episódios especiais, estamos a partilhar alguns excertos inéditos do arquivo do Levanta-te e Ri, portanto passem por lá. Estes 2 episódios especiais seriam impossíveis sem a ajuda de todos os entrevistados, portanto, muito obrigado e um agradecimento especial ao Carlos Barreto, Fernando Rocha e Lídio Moreira e ainda ao Marco Horácio. Do Levanta-te e Ri há episódios exclusivos na Opto, a plataforma de streaming da SIC. Do Humor à Primeira Vista há episódios quinzenalmente às quintas em todas as plataformas de podcasts. Eu sou o Gustavo Carvalho, até um dia. Pedro Miguel Ribeiro. Na primeira noite em que eu fui ao Levanta-te e Ri, o meu carro foi assaltado, sim. Os estúdios da Valentim de Carvalho eram um local assim meio ermo, tinha ali ao lado um bairro assim, na altura um bocadinho suspeito.
E lembro-me que no final da noite, quando volto ao carro todo contente, que as coisas tinham corrido bem, tenho um vidro partido e tinham andado a roubar o que é que havia lá para roubar. Acho que levaram uma mochila com o meu equipamento de futebol todo suado. O João Seabra. Eles têm lá telepontos e eu dizia sempre, eu não quero teleponto, quero levar o texto na cabeça. E houve um dia, assim, eu ando aqui sempre a decorar o texto, sempre a ter o texto na ponta da cabeça. Hoje vou precisar de teleponto. Puseram lá os tópicos, chega à noite para atuar e eu estou ali à espera que me empurrem lá para dentro. Só me dizem assim, o teleponto não funciona. Ok, então, desta vez que eu pus uma muleta, não vai haver e só me avisam a tirar lá para dentro. Por acaso, aquilo veio tudo, mas eu estava a contar com aquela muleta. Carlos Moura. A música é mais ou menos assim. Num cantinho da Europa, há muito tempo atrás, um povo de marinheiros, destemido e audaz, fez nascer para a história uma pequena nação. Portugal teve o mundo, Portugal teve o mundo na mão. Era a única atuação minha que eu gostava mesmo de ter. Fiz uma música, perdi a cabeça. Mas agora mudou, já não há epopeia. O sucesso acabou, estamos na causa europeia. Já ninguém tem dinheiro, até a Providência faliu e até a Assembleia dissolviu-se. Nós não temos orçamento, Moura. Estás maluco? Orçamento para pagar um coro. Como é que eu vou lá meter um coro? Como estás maluco? Estás parvo agora? Queres mexer aquilo com... Quantas pessoas é que são? Não sei, são para aí 20. Estás maluco? 20 pessoas a cantar. Então, mas o que é? O que é que não é? E eu disse, não, eu levo isto por minha conta. Aluguei 2 carrinhas. Levei o coro comigo. Foi uma coisa assim. Eles arranjaram um hotel. Este é o nosso país amado. Metade está rendido e o resto penhorado. Portugal, ainda nem tudo está perdido. Se não mudarmos o fado, o povo fica... Mas deixa-me dizer-vos isto. E uma das coisas que eu investi, repara que eu, quando é para fazer show-off, não me deixo ficar por metade, foram 2 daqueles tubos de confetis. Difíceis de rodar, às vezes, certo. Não é? A música termina, tará, e cai aqueles confetis, pum, e claro que não aconteceu. Não caíram? Não, então eu lembro, a única coisa que eu me lembro é de fazer tará, e olho para cima, e está o assistente de realização lá em cima. Rodar o tubo, o que é que eu não ouvi? Portugal, ainda nem tudo está perdido. Se não mudarmos o fado, o povo fica... Olha, é para acabar mesmo. Então, olha, há 2 peças que eu quero ficar. Que é o neon, que ainda eu tenho, e o microfone. Que é o microfone que eu uso no Piso em Pé. Que sempre que fazemos Levanta-te e Ri, ele tem que pegar no microfone e levar para o Levanta-te e Ri, porque continua a ser o mesmo. Que é o original. É um microfone daquele dos anos 50, não é? Aquele icónico. Mas que funciona, aquilo não é fake. Aquilo... Não há 2 microfones. É desde o primeiro. E desde o primeiro eles ofereceram isso quando terminou. E quando se retomou o Levanta-te e Ri, a SIC disse, eu gostava que tu trouxesses o microfone original. Só que era um bocado injusto eu dizer assim, eu esta semana tenho que arranjar anedotas que consiga representar estes 3 anos e meio. E eu andei a correr e não dava. Nem que fosse a melhor anedota do mundo, não conseguia se equiparar àquilo que eu senti durante 3 anos e meio. Por isso, o que é que o Rocha resolveu? A meu ver, vou-vos contar aquelas que eu acho que me correram melhor e que eu acho que funcionou melhor durante estes 3 anos e meio. Há um puto, Joãozinho, que foi a uma casa de putas. Já tem bolinha vermelha, isto ali em cima, não há perigo, não há problema. E então, como é que ele entra dentro da casa de putas? Com uma corda e um sapo morto na ponta. Entra para onde... Chega à casa de putas com o sapo a arrastar pelo chão, chegou ao balcão, o balcão dava-lhe pai aqui e ele... E a puta madre, portanto, a mãe delas todas, né? A puta more, ouviu a bater no balcão, pum, ele olhou... Que foi, filho? Tua mãe mandou-te ao leite e tu enganaste-te. A loja é aqui ao lado. E ele pega assim 100 euros do bolso.
Quero uma puta com sida. Diz ela, queres que é? Quero uma puta com sida. O meu filho, vai embora, que estas casas não é para ti. Manda cá o teu paizinho. E ele pega em mais 100 euros. Quero uma puta com sida. E ele é lá, 200 euros. Ó filho, eu arranjo-te uma para brincar contigo, mas sem sida, tá bem? E ele pega em mais 100 euros. Com sida! E ele aí, 300 euros. Tá bem, pronto, lá arranjou a puta mais toda fodida que lá estava. Oh, desenterrada! Anda cá! Lá vem ela, parecia um zombi. Vai dar uma queca com este menino topo! Não deixes cair o pito ao chão, anda rápido. Já vou! Lá foi ela para o quarto do chaval. O chaval lá deu a queca com a desenterrada desintegrou-se toda e vem o puto outra vez a arrastar o sapo. E diz a puta madre, ó menino, que é? Já viste destruir-se a tua vida, pá? Se querias ir para a cama com uma puta, tudo bem, mas com sida, porquê? Foste estragar a tua vida para quê? Porquê? Porque agora eu fui com esta gaja e fiquei com sida. Agora chego a casa e vou com a minha empregada para a cama e ela fica com sida. E depois o meu pai vai malhar na empregada e o meu pai fica com sida. E depois o meu pai malha na minha mãe e a minha mãe fica com sida. E depois o meu pai vai trabalhar, vai lá o padeiro dar uma queca à minha mãe e o padeiro fica com sida que esse filho da puta atropelou o meu sapo. Obrigado, público. Obrigado, Levanta TV. Obrigado a todos os humoristas. Obrigado a todos.